Eu sei que você está querendo aprender uma língua nova e que isso tem sido difícil. Você tenta buscar algumas técnicas aí de graça no YouTube que te façam aprender mais. E então hoje eu vou te contar um pouquinho sobre como eu fiquei fluente em inglês com uma estratégia que me fez ficar fluente muito mais rápido do que as pessoas normalmente ficam, mesmo comprando cursos e cursos caros. Então é isso. E eu queria começar tocando aqui uma musiquinha que eu adoro em inglês. Então é 93 million miles from the sun. People get ready, cause here it comes. It's a light, a beautiful light over the horizon into your eyes. Oh my, how beautiful. Oh, my beautiful mother, she told me, son, in life you're gonna go far. If you do right, you'll love where you are. Vamos aprender uma língua. É isso, gente, só pra vocês verem um pouquinho do meu inglês, porque hoje eu não quero fazer uma fala, porque senão vou ter que legendar o vídeo. E são 11 horas da noite e eu não tô com tempo para legendar esse vídeo, porque eu preciso postar hoje. Estou no desafio de postar vídeos todos os dias e eu não posso falhar. Então é isso. Seguinte, o que você tem que entender sobre aprender uma língua nova? Para você aprender uma língua nova mais rápido, você precisa de uma coisa que eu falo aqui muito no canal, que é a fórmula que eu criei ao longo de todos esses anos aprendendo diversas coisas. Eu aprendi a como tocar violão, a como tocar piano, aprendi edição de vídeo do zero sozinho, me tornei mestre nisso ao ponto de ensinar para mais de 500 pessoas que conseguem editar vídeos bem por conta da minha aula. Eu consigo... 500 pessoas compraram meu curso. Se for contar meu canal no YouTube, eu ensino mais de 1 milhão de pessoas, né? Em quesito de tantas visualizações que eu consegui. Então, aprendi Photoshop sozinho, aprendi design no celular sozinho, a fazer artes mirabolantes muito bonitas. O negócio é que, para você aprender qualquer coisa mais rápido, você precisa de intensidade mais qualidade, porque isso distorce tempo. Então a fórmula é essa: intensidade mais qualidade é igual a distorcer o tempo em que você fica bom em alguma coisa. Em suma, quanto mais horas você tem naquela coisa, mais rápido você fica bom. Só que não adianta ter só horas, adianta ter horas com qualidade. Essa é a parte diferente. Eu vou trazer aqui, por exemplo, o mundo dos jogos. Eu tava vendo muito esses dias a live do FRTT, né, que é um cara que joga Valorant e tudo mais, ele é um streamer. Se você não gosta de Valorant, não precisa entender sobre isso, precisa só entender a lógica. E o FRTT, ele joga o Valorant por X horas. E ele estava analisando as contas de alguns seguidores deles. E vamos supor, vamos colocar que ele jogava por 2.000 horas, ele jogou ali no total, sei lá, num tempo X. O seguidor jogava 5. Então, e o cara não estava no nível dele, em quesito profissional. Então não é só a intensidade, ou seja, quantas horas você faz aquilo, que distorce o seu tempo em que fica bom. É intensidade com qualidade, e isso é importante. Porque se você não tem a qualidade na intensidade, simplesmente você vai fazer e não vai funcionar. Por exemplo, se eu quero aprender a tocar violão, eu poderia aprender a tocar violão simplesmente fazendo isso, ó. O dia inteiro, fazendo isso aqui, ó. Eu vou aprender a tocar violão por isso? Eu posso fazer isso aqui por 5.000 horas seguidas. Eu não vou aprender a tocar violão, porque não tem qualidade. É uma repetição, ou seja, uma intensidade de horas onde eu estou treinando, que não tem qualidade alguma. Como é que você busca a qualidade? Você precisa de um método. Você precisa entender o que já funcionou e fazer o que funciona, e não fazer o que você acha que funciona. Porque quando você tenta criar uma coisa do zero, você cria um trabalho muito maior para sua cabeça do que o trabalho de seguir o que já está pronto. Então o seu negócio é achar um método, ou achar... O que é um método? É uma coisa que tenha começo, meio e fim para você chegar lá e que seja comprovado, que uma pessoa já conseguiu, que várias pessoas conseguem. Você acha o método e segue ele. E um método só. Gente, a gente está numa geração em que tudo você aprende de graça. Tudo você consegue aprender de graça. Mas com um problema muito grande. O fato de que muita gente ensina coisa de graça e que você tem coisas a rodo na internet gera muita dúvida sobre o que você faz, onde que funciona, qual que é o método correto, o melhor método. Sabe quando você vai procurar um negócio para comprar e você pega o melhor, o custo-benefício, você vai atrás do mais custo-benefício? Isso gera um problema muito grande, você fica muito tempo pensando e pouco tempo agindo. E o que te faz ser bom de verdade não é o só pensar, é o agir.
E não ficar escolhendo o melhor, isso na verdade nem importa tanto. Se você pega um método de inglês que não é tão eficaz assim, só que você segue ele com intensidade e qualidade, você fica bom no inglês rápido. You become good fast, fast enough. E o negócio é que o ideal seria você pegar métodos que são validados. Então vamos assim, falar de arte marcial, eu gosto muito de falar disso. Quando eu era criança eu lutei taekwondo, ganhei alguns campeonatos, perdi muitos também. No taekwondo, você pode ir em dojo X, em dojo Y, se chama de dojo, tá? Mas uma academia X e Y, e eles vão ensinar de formas diferentes. Só que no final, todo mundo tem que ensinar uma coisa globalizada que funciona. Vamos falar karatê, porque o taekwondo ele é olímpico, né? Então ele fica mais encaixado. Você tem que aprender a mesma coisa em um e no outro. Vai mudar a forma de ensino, mas é a mesma coisa. No karatê você vai aprender o estilo tal e o estilo tal. No final você fica faixa preta do mesmo jeito. Só que um faixa preta um pouco diferente. Essa diferença importa muito? No final não, porque você é faixa preta, você vai lutar bem, você vai conseguir lutar contra qualquer cara, inclusive o do outro dojo. Vamos pegar a Cobra Kai contra Miyagi-Do. Os dois são faixa preta, os dois chegam no fim do torneio, mas eles são uma filosofia de ensino diferente. Então o seu negócio é escolher um método. Lucas, como que eu escolho um método de forma gratuita porque eu não quero pagar? Pesquisa no YouTube por playlists. Playlist, inglês, curso de inglês gratuito. Pesquisa no YouTube, vai nos filtros e coloca playlist. Pega uma, só uma e escolha seguir. Você vai ter que seguir, essa é a regra. Você quer ficar bom? Intensidade mais qualidade distorce tempo. Se você fizer intensidade e tirar a qualidade, o que é tirar a qualidade? Pular de um método X para o método Y. Pular de curso X para o curso Y. Ficar vendo um monte de diquinha na internet, fazendo um monte de um amontoado. Isso não é qualidade. Qualidade é seguir um método. Seguir um método e não seguir vários. Seguir um método. Então escolhe um método só, mesmo que seja gratuito, mesmo que seja um livro, qualquer coisa, e segue. Lucas, Duolingo serve? Não. Tem que ser um método de começo, meio e fim. O Duolingo ele é uma forma de facilitar um aprendizado de língua, mas ele não é o estudo em si da língua. Não funciona desse jeito. Então não dá para aprender só com o Duolingo. Eu sei que o Duolingo Pro ele é melhor, mas não dá para aprender só com o Duolingo. Ele pode ser um complemento ali, uma motivação para você, mas não, tá? Tem que pegar um método e fazer, senão você não vai ser bom rápido. O negócio é que hoje eu entendo isso no japonês, mas não necessariamente eu peguei esse método do inglês. Eu peguei o método. Qual que era o método? O meu método que eu peguei para estudar inglês foi imersão a rodo. Eu pegava essa imersão e aprendia palavras. Essas palavras eu decorava essas palavras e continuava aplicando elas na imersão. Então esse era meu método de inglês por muito tempo. Eu demorei muito tempo para pegar inglês e ficar fluente. Muito tempo. Por que eu demorei muito tempo? Porque eu não segui um método só. Eu fui fazendo amontoado, até eu descobrir um que funcionou. Sendo que se eu fizesse método de Yankee, como por exemplo eu ensino aqui no canal, eu teria ficado muito mais rápido fluente no inglês. E eu vou ficar fluente no japonês muito mais rápido, sendo que é uma língua 5.000 vezes mais difícil que o inglês. O inglês, gente, ele tem palavras muito parecidas com o português, então... Muito parecidas. Regenerate. Regenerar. Cara, palavras que você olha e você consegue entender. Você vê ali a assimilação muito parecida, né? E então, essas palavras não vão existir, por exemplo, no japonês. Não tem uma palavra no japonês que seja parecida com o português. Sei lá, a não ser pan, de pão. Ou palavras de cup, copo, que vem de cup do inglês, né? Então, algumas palavras são parecidas assim, mas você vai ser milhões de outras palavras totalmente diferentes. Se você não tiver um método numa língua difícil, você se escracha. Se você não tem método, você se escracha numa língua difícil. O inglês até tudo bem, porque o inglês não é uma língua tão difícil. Ele é difícil de aprender, porque qualquer língua é difícil de aprender quando você faz pela primeira vez, mas ele não é escrachadamente difícil quanto algumas outras línguas de alfabetos diferentes, inclusive. Então, pega o método, foca esse método. Segunda coisa que você tem que fazer, imersão. Não tem como você ficar bom na língua rápido sem imersão. Quanto mais, melhor. Posso 4 horas por dia? Faz. Posso 7? Faz. Posso 12? Melhor ainda. Você vai ficar fluente muito mais rápido. Lucas, posso 1 hora? Beleza, faz. Mas tem que fazer todo dia a bendita da imersão. No começo você começa a imersão assistindo filmes no idioma e com legenda em português, porque você não sabe muita coisa, não vai entender nada se colocar só a legenda em inglês e o filme em inglês. Depois que você aprendeu algumas palavras, lembrando que todas as palavras que tiver no filme que o pessoal falar várias vezes, tipo go out, I can't take it anymore.
né? Frases que o pessoal fala muito, muito, muito. Hurry up, hurry up. Essas coisas você anota, você aprende, coloca no seu Anki, que é o próximo passo, e aí sim você vai melhorando seu vocabulário. Pesquisa por listas de palavras do seu idioma. Se você não sabe nada, pesquisa pelas 1000 palavras mais comuns do seu idioma e vai colocando elas no seu Anki, aprendendo uma por uma, memorizando. Isso vai fazer você subir muito mais rápido, infinitamente mais rápido. Então faz isso, é o que eu faço no meu japonês hoje e é por isso que o meu japonês está crescendo muito rápido. É por isso que eu sei que eu vou ficar fluente no japonês muito mais rápido do que eu fiquei no inglês, mesmo sendo uma língua muito mais difícil. Então, faz desse jeito. Vê a sua série, e aí depois que você conseguiu ficar legal ali na legenda em português, tira a legenda em português e coloca a legenda em inglês, para você assimilar as palavras com as pronúncias. Então vai ser um pouco mais difícil de entender, com certeza vai ser muito mais chato de assistir, mas você vai começar a evoluir mais, porque você já conhece algumas palavras e vai começar a aprender outras na marra. Fazer imersão, gente, não é fácil, ela é chata e é difícil. Eu faço imersão no japonês às vezes 100% em japonês e é muito maçante, mas me ensina muito, tá? Uma coisa que me ensina muito e pode te ensinar também é ler. Ler para mim me ensina muito, principalmente no japonês. Então, se você puder ter a chance de ler, leia. Mesmo que seja pequenos trechos, mesmo que seja textos pequenos por dia, leia. Ler ajuda muito em você conseguir entender as palavras mais rápido e assimilar na memória. Eu não sei porquê. Pode ser uma coisa minha, você tem que testar para saber. E aí você vai fazer o Anki. O Anki já tem vídeo aqui no canal de como eu faço isso. O Anki é um programa gratuito onde você baixa e consegue colocar uma frase frente e verso, como se fosse um flashcard que você pega aqui. Ele tem a frente, onde você escreve uma coisa e tem o verso. Você vai fazer uma frase no idioma, então, por exemplo, I wanna play guitarra. E aí você vai colocar uma frase que você já sabe, I wanna play. E aí você vai colocar uma palavra que você quer aprender na frase da frente em português. Então, I wanna play, entre parênteses, guitarra. E aí no verso você vai colocar guitar, em inglês, que seria guitarra ou violão, né? Então, I wanna play, guitarra. E aí, guitar, na parte de trás. E você vai fazer isso com todas as palavras. Todas as palavras mesmo. E aí você vai aprendendo, com base no seu idioma que você já é fluente. Para os adultos, essa é a melhor de todas as forma para você aprender vocabulário rápido. Depois você pode pensar se você vai deixar tudo em inglês, mas sinceramente não faz sentido, já expliquei isso aqui várias vezes no canal. Ninguém pensa num idioma, você não vai pensar em inglês, isso não existe. O que você vai fazer é começar a pegar os conceitos que você tem na sua cabeça e transferir eles para o inglês mais rápido. Isso só acontece com muito tempo de prática e vai acontecer mesmo se você começou aprendendo as palavras em português. Em algum momento vai acontecer, porque com a imersão, com a prática, com os estudos, isso vai acabar se englobando e a sua cabeça vai começar a enxergar as coisas em inglês. Então aqui o piano, hoje eu vejo piano. A minha water bottle, minha garrafa, flowers, tem flores aqui na minha frente. Tem ali um plants, né? Então em nenhum momento aqui eu pensei numa palavra em português, zero. Só que também eu não pensei em inglês, eu pensei em conceitos. Eu vi ali um monte de planta na parede, como que eu posso explicar isso? Ah, plants. On the wall, plantas na parede. Pronto, eu expliquei isso de uma forma que veio o conceito na minha cabeça, eu estou enxergando alguma coisa que eu sei o que é, mas eu preciso achar um jeito de explicar. E eu puxei do inglês essa explicação. Eu só consigo fazer isso porque eu treinei muito. E você vai conseguir também. Sendo que no começo eu treinava plantas igual a plants. E não, nossa, plants, it's something that you have in the nature. They are normally green. Elas são normalmente verdes, coisas que você vê na natureza, sabe? Você não precisa explicar para si mesmo em inglês. Isso vai te dar muito trabalho como iniciante e não precisa, você já é fluente no idioma, que é o seu idioma nativo. Usa ele para aprender, pelo menos no começo, isso vai te jogar muito para frente, tá bom? E no final, você vai fazer a prática deliberada, que é basicamente você praticar pensando ativamente naquilo. Você não vai só praticar, você não vai só falar, você vai falar pensando qual que é o melhor. Você vai tentar e vai errar muito. Quanto mais errar, melhor, contanto que você aprenda com seus erros. E você vai usar muito o ChatGPT e muito o Gemini ou qualquer outra inteligência artificial de texto para te corrigir. Então você vai tentar começar a falar as frases do seu mundo. I wanna play a guitar. Você pode fazer um improviso se você sabe tocar. Então aqui, ó. I want to learn a new language.
studying Japanese so I can learn it so fast. Eu falei, eu quero aprender uma nova língua, eu tô estudando japonês e eu quero aprender isso rápido. Então você vai começar a improvisar naquele idioma, falar naquele idioma, e isso vai fazer você aprender muito mais rápido. Só que você tem que querer e praticar isso à parte, sozinho. Né? Você tem que fazer isso, porque senão você não fica bom rápido no idioma. E a gente tá falando de performance, gente. Performance vai totalmente contra a vontade do ser humano padrão. Nenhum atleta treina todos os dias com vontade. A performance, o ser rápido, o melhorar rápido, ele exige muito de você. Você tem que entender isso. E no meu Instagram, @lucasreiter, eu mostro todos os meus dias a dias de performance. Eu estudando, eu trabalhando, eu treinando igual um maluco. Eu fui diagnosticado, inclusive, com hipertensão esses tempos aí. Eu vou fazer um mapa, que é um exame que você vai medir a pressão o dia inteiro. Porque eu tô considerado hipertenso de tanto que eu trabalhei na minha vida, gente. Igual um psicopata mesmo. E... obviamente agora eu tô cuidando da saúde, porque eu tô sendo um atleta de alta performance e eu vou resolver esse negócio de hipertensão, vou dar um jeito. Mas... o que eu quero dizer pra vocês é que a alta performance, ela custa. Então, se você quer ficar bom rápido, vai custar, não vai ser fácil. Não vai ser fácil, não existe caminho fácil para quem quer ficar bom. Não existe. Não existe. Existe o caminho mais lento, que é o caminho um pouco mais tranquilo. E se você quer fazer rápido, então é intensidade mais qualidade. E a qualidade é difícil. Aprender um curso é muito mais difícil do que ficar aprendendo do jeito que você quer. Seguir um método só é muito mais difícil do que seguir um montezinho de dica no YouTube. Então, tudo isso é difícil, só que contribui para um resultado rápido. Faz isso e você vai ver que a sua linguagem vai crescer muito mais rápido, você vai falar muito mais rápido, vai entender muito mais rápido e depois você aparece aqui para ver os outros vídeos no canal, como por exemplo esse vídeo aqui, que eu falo sobre o Anki e a forma com que eu crio os meus flashcards para que você crie também. Sorria sempre, desista nunca e vai até o final que você também consegue.